preciosa! Oh, Glória, que bom estar aqui mais um sábado junto com você. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, a pastora Gisele. Paz. Está conosco. Pastora, seja bem-vinda ao nosso podcast. E eu tenho certeza que será uma bênção. E aqui nós vamos ter um bate-papo, vamos ouvir a tua experiência, e eu tenho certeza que irá edificar muitas mulheres ali que estão nos ouvindo. Pastora? Amém. Para mim é um prazer, uma alegria estar aqui com vocês, tá bom? E acredito sim, né? Que nós vamos bater um papo de edificação, de cura, de renovação para muitas vidas. Eu creio nisso. Amém. Pastora, já quero iniciar perguntando, não vou perguntar pastora, mas quem é a Gisele? Quem é a Gisele? Essa pergunta é difícil a gente falar da gente mesmo, né? Mas a Gisele é uma menina tímida, embora não pareça menina, uma mulher tímida, né? Embora não pareça, né? Tenho 44 anos, vou fazer 45 daqui a pouco. Amo serviços manuais, amo. Sério, pastora? O simples para mim é tudo, pouco para mim é muito. Sou casada com Alex Sandro, um homem maravilhoso, um presente de Deus há 26 anos. Sou mãe de dois, não é crianças mais, né, gente? São dois jovens já, né? Crianças, nossos filhos. Porque a gente sempre cria, não. Sou mãe do Guilherme Bonfim, de 25 anos, prestes a fazer 26, e da Alice também, casadinha 5 meses, pensa. Ai, que linda! Que vai fazer 20 anos agora também. Que Tudo de bênção. março, 23 e 24 de Tudo de março. março. Sou pastora, sou psicóloga e sou uma mulher que ama a Deus, temente a Deus, e entendendo que tudo que eu sou e tudo que eu tenho vem dele. Aleluia. Né? Então eu sou a Gisele, serva do Senhor, serva do Deus Altíssimo. Aleluia. Glória a Pastora, Deus. você veio de um lar evangélico? Não vim do lar evangélico, não. Muito pelo contrário. Eu vim de um lar muito conturbado, né? De um lar onde não funcionava saudavelmente, né? Era funcional, mas não funcionava saudavelmente, né? Muitas brigas, né? Drogas, né? Meu pai. Vivi num lar muito conturbado. Eu sou filha do segundo casamento da minha mãe. Né? Minha mãe teve o primeiro casamento, o marido é falecido, tenho 3 irmãos desse casamento da minha mãe, e eu sou a caçula do segundo casamento. Então eu vivi muitas coisas. Meu pai era do espiritismo, né? Porque aprendeu isso na casa dele. Então era literalmente uma família bem conturbada. Embora assim, minha mãe ensinou princípios e valores, né? Não mente, não rouba, dá licença. Isso, estudar, mas em si, agressões físicas, né? Bebida, isso eu presenciava, né? E aos 9 anos, meu pai falece. Nossa. Quando eu tenho 9 anos, meu pai falece. Você é ele é filha assassinado. única do Segundo do casamento. segundo é filha única. É. Ele é assassinado, né? Meu Deus. E aí eu morava aqui, no São Gonçalo, Jardim Catarina, mas minha mãe tinha uma casa no Rio. E quando ele falece, minha mãe se muda, volta para o Rio. E aí a gente vai para lá e com aproximadamente 1 ano, minha mãe começa a frequentar a igreja. Nossa. E aí ela me leva. E eu estava com 11 anos, por aí. E ia sem vontade, contra a minha vontade. Obrigada. Obrigada. Que bom, mãe. Muito obrigada, mãe. Porque hoje eu agradeço a Deus por isso. E comecei a frequentar. E era bem na rua da minha casa, onde eu morava, na Vila Cruzeiro. Morava lá. E nós nos mudamos para cá, para Vila Cruzeiro, né? E ali eu comecei a conhecer o Evangelho. Na Assembleia de Deus da Penha, que ainda não era DEVEC, mas já era Assembleia de Deus, porque eu sou dessa igreja desde quando eu me converti. Ai, que bênção. Na Rua 12, né? E ali eu lembro que a minha mãe me levou, foi, mas depois deixou de ir e me obrigava a ir. E ela sem ir, ela te obrigava a ir. Exatamente. Eu não vou, mas você vai. E eu me lembro que... E eu era uma menina muito obediente. Bom. Que bom ser obediente, bom. mesmo não querendo. Graças Obedeça que a dá Deus, certo. você obedecia. Gente, E olha só um dado aqui que eu gostaria de falar foi num desses dias. Eu me lembro que eu estava com 13 anos. Que estava chovendo, ela estava me arrumando. Eu lembro que a roupinha que eu estava
um moletãozinho amarelinho, ela botando os botões e eu chorando porque eu não queria ir. E ela disse assim: você vai, eu não vou, mas você vai. E eu lembro que eu desci a Rua 12 chorando na rua e entrei na igreja. E eu fazia parte do coral dos adolescentes. A criança e adolescente, né, naquela transição. E eles louvaram um hino que é o Salmo 121. É um hino bem antigo. Eu tento procurar, ninguém sabe cantar. Mas era um louvor falando sobre o Salmo 121. O salmo já é lindo. Total. O louvor. E na parte que diz, o Senhor guardará a tua alma, o Senhor guardará de todo mal, foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. Ai, Meu coisa Deus. linda. Uma Ali não experiência era com Deus que você teve ali. Total. Não era a gente cantando, era ele me falando no meu ouvido que ele cuidaria da minha Deus, que alma, forte. que ele guardaria a minha entrada e a minha saída. E foi muito forte, desde agora e para sempre, amém. Você com 13 anos. Meu Aí ali eu Deus, entendi, é Deus. aqui. que coisa linda. Linda É história. aqui que se ela vem ou não vem, eu venho. Independente de tudo que eu vejo, né? Que ele disse para mim que ele ia guardar a minha alma de todo mal. Porque o Salmo fala sobre isso, né? Aham. Eleva os meus olhos para o monte, montes. de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor. Né? E ele diz, o Senhor guardará a tua alma, o Senhor guardará de todo mal, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para Aleluia. sempre. Ali não era o louvor, era ele falando audivelmente. E eu chorava, porque eu tive a minha primeira experiência com Deus. Que coisa E dali- linda, Que linda pastora. história. Primeira experiência com 13 anos. Foi Que a coisa- minha é muito primeira forte. de ouvir. Depois de um tempo eu comecei a procurar entender por quê dele ter ministrado isso tão forte no meu coração, desse cuidado. Desse cuidado, eu estarei com você. Aham. Forte. Eu estarei, eu tô com você. Eu vou guardar tua entrada e tua saída. Desde agora Você você ali nunca vai se sentir. De criança para adolescente, você em Exatamente. momento nenhum duvidou daquela voz. Não, Você tinha foi muito toda forte, certeza foi que era o muito real. Senhor. Foi muito forte, foi algo inacreditável verdadeiramente, mas para mim que estava ali naquela atmosfera, eu consegui perceber e entender que era ele. Que coisa Que linda. esse lindo. Deus iria me guardar, iria Muito me lindo. proteger. E você, depois daquele dia, nunca mais foi obrigada para a igreja. Muito pelo contrário. Uma vez minha mãe falou assim, as pessoas ligam para cá, eu digo, tu mora na igreja. Olha, vai lá, a casa dela é na igreja. Aí inverteu. Da livre espontânea pressão para Eu tô na vontade. Tá vendo? Nem tudo que parece começar ruim vai dar. Não, É. não, mas era obediência. Eu entendi que ali, depois eu entendi que ela estava sendo literalmente Aham. usada por Deus, embora não ter ficado tão firme assim, né? Mas era Deus cuidando já de mim. É, não, com certeza. Porque quando meu pai falece, eu sinto uma necessidade de afeto. Porque lá em casa os papéis eram invertidos. Minha mãe era aquela que ditava a ordem, as regras, era o sargentão pela construção da história dela, Aham. Sim. pela construção da forma que ela foi criada, né? Ela respeitava o homem, mas não se submetia, Aham, entendi. né? Então, eu fui criada nessa construção. E meu pai era o acolhimento, era o cuidado. Vem, filha, vamos fazer uma comida, vamos, né? Então, quando ele falece, eu perco inconscientemente, vocês entendem, né? Emocionalmente, esse cuidado, esse afeto, essa proteção. Então, hoje, depois de um tempo, eu vim entender por que Deus disse isso para mim. Eu te guardo, eu te protejo, porque naquele tempo eu estava me sentindo desprotegida. Meu Deus. A perca de um pai. A sim. perca. Como que o nosso Deus ele cuida de Sim. nós, né? Ele usa as palavras certas Certas. para o aconchego da nossa alma, da nossa E vida. ali Que na coisa hora, linda. você ouviu, você achou que fosse devido à locomoção, você indo sozinha. Exato. Depois que você foi Depois entender que eu fui que seria por conta da falta do pai. Exatamente. Aí, pastora, você 13 anos, tem um encontro com Jesus, aí começa a tua caminhada. Você falou que morava na igreja. Você fazia tudo? Sim, Você eu dava gosta- aula o que para Olha, eu dava aula para as crianças, eu fazia o jogral, as peças, Ai, que amava. linda. Né? Eu amava mesmo estar na casa do Senhor, até porque eu acredito que ele também era meu refúgio, Aham. né? Eu participava das orações com 16, 15 anos. Eu participava das orações de manhã, porque na época era todos os dias, né? Com as senhorinhas de coque. Uhum. E naquela época, a gente anotava tudo o que acontecia. A irmã Valéria vai ter uma saudação. Eu anotava o livro que ela escrevia, que ela lia, tudinho. Naquela época era assim.
Então, eu era responsável por essa parte. para anotar. Anotar quem louvava, o louvor que louvava, Mentira. quem dava oportunidade, eu fazia isso. E aí, porque minha mãe achava que as mulheres de oração eram crentes e santas, então ela também me empurrou para esse lado, né? E aí, tudo foi Deus. Tinha uma irmã, irmã Lucy, que já morreu, já faz uns anos, morreu já com seus 99 anos, que era uma mulher crente de oração. E depois da oração, a gente ia para as visitas nos lares. E eu ia junto. Eu via cada coisa que eu vi. Que coisa linda. Cada coisa que eu presenciei. Deus trabalhar através do Salmo 91. Aprendi o Salmo 91 nesses momentos de visita. Orações, né? Trabalhos de orações. Né? O poder que o Salmo 91 tem. Né? E eu lembro que meu pai abriu o Salmo 91. Deixava lá, mas uma coisa é você abrir e outra coisa é você acreditar no que ele fala. Verdade. Né? Porque o primeiro versículo diz: aquele que habita. Todas aquelas promessas, tudo aquilo que já está dizendo no Salmo 191, que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, eu te guardo, está debaixo daquele que permanece, que habita, que mora, em obediência. Né? Então, aprendi tudo isso lá. E aí eu comecei, literalmente, a participar dos corais dos adolescentes, corais dos jovens. Aí conheço meu esposo. Aí foi tudo uma Foi tudo lá construção. na igreja que você... O meu esposo eu conheci no meu aniversário. Né? Eu costumo dizer que ele foi de penetra, porque ele era amigo do meu irmão. Gente. Ele era amigo do meu irmão. E ele estava um pouco afastado, né? E eu lembro que ele conversando na hora da mesa... foi uma história bem legal, porque os amigos estavam querendo que ele namorasse com a Lorena, uma amiga, né? E ele não estava dando bola para isso. E eu falei, você quer sentar aqui do lado dela? E ele disse assim... Não, eu falei, mas senta aqui para conversar com ela. Aí ele disse assim, você, em vez de arrumar namorado para você, estavam querendo arrumar namorado para ele já estava de olho em você. Aí eu olhei assim, mas fingi que não tinha entendido nada e deixei. E ali ele foi conversando e eu me lembro que eu disse para ele assim, eu só vou namorar com você se você for para a igreja. É claro que tem exceções, tá, gente? Não leve tudo na regra. E verdadeiramente ele foi. Isso, meu aniversário é em março. Eu faço aniversário terça-feira que vem. Gente, que coisa linda. E ele foi o mês de abril todo, todos os cultos. Ele foi para a igreja. A gente só conversava ali e ele ia para casa. No Dia das Mães, em maio, ele entra na igreja com a mãe dele. A mãe dele já era evangélica. Já era. E assiste o culto, faz o apelo. Ela faz o apelo a ele volta para Jesus. E quando a gente chega fora da igreja, ela diz assim para mim, o meu filho me chamou para vir para a igreja porque ele iria me apresentar a mulher que ele iria casar. Nossa. Meu Deus. Eu estava vindo de uma consagração. Eu fiz comida para o meu marido, que ainda não era evangélico. Larguei tudo e vim. E aí foi onde ela faz o apelo e ele volta para Jesus. Que coisa verdadeiramente. linda. Ela disse assim para mim, você é a resposta das minhas orações. Minha sogra é uma mulher de oração. Meu Deus, que coisa Minha linda. sogra é uma mulher de Gisele. Deus, uma mulher... E todas as promessas que Deus deu e tudo aquilo que ela acreditava, ela falou antes de falecer. E se cumpriram. Lindo, Sabe? que lindo. E aí a gente começa a namorar, eu estava com 16 anos. E aos 18 anos a gente casa. Ai, que Olha, linda. A gente casa. Eu já trabalhava, né? Trabalhava numa fábrica que a minha mãe, por ela ter sido criada só, né? A mãe morre muito cedo, o pai também. Ela foi trabalhar com 9 anos. Então, o que ela nos ensinou é trabalhe. Então, com 14 anos, eu comecei a trabalhar na fábrica de lingerie. Então, já trabalhava ali. A gente começou a comprar as coisinhas e eu me caso com 18 anos, né? Você já tinha terminado os estudos? Não. Aí eu paro no último... eu ainda estou com... No último ano do 2º grau. Faltando um ano para concluir tudo. Ali eu parei. Aí isso daí é uma outra história. Que a gente teria que ter outros podcasts, né? Por palavras liberadas mesmo na minha vida, eu paralisei minha vida da questão do ensino. Que eu vim destravar e ser curada alguns anos atrás. Nossa. Porque com 2 anos eu disse assim, mãe, eu quero ser médica. E ela disse assim para mim, é muito caro, tem que estudar muito. Na verdade, é muito caro. Sim. E para conseguir algo público, você tem que estudar muito. Ela só fez até a 2ª série. O que ela poderia me ensinar ou me passar? É verdade. Né? E inconscientemente aquilo ficou bloqueado na minha mente, né? E também quando eu comecei a minha alfabetização, como eu admirava muito meu pai. Meu pai era, para mim, o meu protetor, meu salvador, um homem inteligentíssimo, dependente de todas as adversidades, de todos os pontos
errados, né? Mas ele era meu pai, ele era presente. Claro, sim. Eu não conseguia soletrar direito. E ali eu percebo que ele se cansa e sai. Eu percebi hoje, percebi esse tempo atrás, né? Aham. Mas eu me senti abandonada, eu me senti desaprovada. E por conta dessa desaprovação, eu acreditava que eu não ia dar conta de nada. Nossa. Você mesmo se bloqueou. Eu me bloqueei inconscientemente. É claro que a gente não Sim. faz isso sabendo o que está fazendo. Claro. Mas tudo eu precisava da aprovação de alguém. E por mais que eu fizesse, nunca estava bom. Nunca era o suficiente. Então, ali eu deixo os estudos e sigo, né, a minha vida, Sim. caso, tenho os meus filhos. E essa parte dos estudos ficou Fica pra bloqueado. trás. Ficou pra Você trás. deixou. Esqueci. Assim, eu fingia que tinha esquecido. Né? E aí meu marido, um homem de Deus, um homem que ele nunca quer crescer só. Ele é um homem que ele quer levar a família, ele quer levar quem está à volta. Às vezes ele deseja mais do que o outro. Aleluia. Né? Eu até falo isso muito, mas é dele. É o significado do nome dele. É isso que foi para isso que Deus o Caráter, né, que ele chamou, tem. né? E ele dizia para mim. Ele fez a faculdade, quando eu acabar você vai fazer. E eu dizia assim, para quê? Né? Eu nem terminei meus estudos, vou fazer faculdade, vou terminar com tantos anos, não vou trabalhar e tal. Eu sempre ficava dando muitas desculpas. Até que ele disse para mim assim, Gisele, tem um INSEJA. Se inscreve com o INSEJA, você faz uma prova e você conclui todos os estudos. Eu vou te inscrever, me inscreveu. Só que a Gisele que se sabotou mais uma vez. É dia de Santa Ceia, meu amor. Não posso faltar a Santa Ceia. Aí eu lembro que ele olhou para mim e disse assim, ok, a minha parte eu já fiz. Aí veio o ano seguinte e ele disse assim para mim, Gisele, a inscrição do INSEE já começou novamente. Eu não vou te inscrever. Você que sabe o que você vai fazer da sua vida. Só que antes disso eu vinha por um processo de cura. Eu já vinha por um processo de cura emocional, né? E então as minhas emoções já estavam sendo um pouco ressignificadas, curadas. Eu já entendi que aquele levantar do meu pai não era uma desaprovação minha, ele estava cansado. Uhum. Ele só se cansou porque estava exaustivo. Sim. Ele não deixou de me amar por aquilo ali, ele não deixou de acreditar em mim. Então isso tudo vem numa construção depois de entendimento. E ali eu fui me inscrevi e esqueci. Faltando 15 dias para o INSEJA, que vem a notificação, eu decidi estudar. Mas assim, ainda falando, acho que eu não vou. Nossa. Mas na semana eu falei, Deus, eu vou. E se o Senhor tem esse propósito na minha vida, o Senhor vai me ajudar a passar. É um medo, né? Muito. O medo de ser desaprovada. De novo. E esse medo perpetua. Sou eu que tenho que dizer para ele, aqui você não vai dominar. Me paralisar, não. Eu vou com medo mesmo. Ele sempre vai existir. Porque os traumas, a gente vai entender, vai ressignificar, mas em algum momento, ele sempre vai querer voltar à tona para te paralisar. Sim. Também com a investida do diabo, tá? Claro, ele ajuda, né? Aproveita. O que eu aprendi é uma coisa. Satanás, ele tenta nos aprisionar nas nossas feridas e dores emocionais. Um trauma, uma frustração. Porque se frustrar, ok. Manter-se frustrado é errado. E quem quer que você se mantenha naquela posição é ele. Então, ele atua nessa área para nos aprisionar. Aí Deus vem, faz a gente ressignificar, entender, reconstruir. Mas somos nós que temos que vencer isso constantemente. Todo dia. Todos os dias. E ali eu faço a prova. São 2 horários. O primeiro horário foi bem puxado. Eu achei que eu não ia conseguir. Como eu fiz perto dali da igreja, eu fui era dia de ceia também, sempre é domingo, né? Primeiro dia de ceia. Fui pra ceia, o meu marido falou assim, como é que foi? Eu falei, foi horrível. Você tinha que estar lá comigo, porque ele é bom de matemática, e logo a primeira sequência foi matemática, você tinha que estar lá comigo ali. Quem devia de estar, já estava com você. Meu Deus. Ali nós almoçamos, ele me levou de novo para a segunda etapa, e ele falou assim para mim, meu amor, se você passar, passou, se não passar, você faz de novo. Vai em paz. E eu lembro que eu estava subindo as escadas, e foi um peso, gente, vocês não têm noção do peso que eu estava sentindo. Nossa. Do todo o corpo que eu estava sentindo. E ali eu subo as escadas e eu ouço Deus falar para mim mais uma vez assim, você já venceu. Aleluia. Em detrimento da nota, você já venceu. Você está aqui. E aí eu subo, faço, e depois vem o resultado e eu consigo. E quando eu pego e tinha uma amiga minha que fez comigo, ela não conseguiu passar.
Né? E quando eu pego o resultado, eu ouço a voz do Espírito Santo de Deus. Você é livre. Aleluia. Glória Você a é Deus. livre. Né? Foi lindo, porque eu lembro que eu fui pegar o certificado e eu me senti como asas mesmo, sabe? Aleluia. Agora você não tem limite. Você se libertou para um novo Meu tempo. Deus. Né? E foi onde eu me matriculei, né, na faculdade. Foi também um grande desafio, porque todo semestre eu achava que eu não ia dar conta. Mas Deus, Você fez qual pela faculdade, sua pastor? psicologia. Oh, meu Deus, coisa linda. É tudo Deus. Tudo Deus mandou, Deus falou, Deus me revelou através de um sonho, porque eu estava em dúvida. Eu não estava em dúvida, não. Eu estava querendo desobedecer mesmo. Essa é a verdade. Eu estava querendo desobedecer mesmo. E aí eu lembro que eu conversando com meu marido falou: você sabe o que você tem que fazer? Meu marido é meu Natan. Todos nós precisamos de um Natan, tá, gente? Para Olha. dizer uma verdade pra gente, para trazer a gente pra real. Falar assim, ó, você precisa ajustar aqui, você precisa melhorar aqui. Verdade. Todos É nós isso aí. precisamos de um É Natan. E o verdade. Natan choque é de alguém de realidade. Deus usado por Deus. Tem momentos que Deus fala com você pessoalmente, mas tem momentos que Deus usa alguém, um amigo, um parente, de Deus, que está ligado com ele, mas é o nosso Natan. Porque Natan precisou trazer para Davi algo que Davi estava incomodado com aquilo, porque ninguém fica acomodado com o pecado por muito tempo. Sim. Só que ele não, como rei, ele não estava conseguindo se expor. Então Natan veio com uma voz, com o amor de Deus para Davi. Davi, meu filho, você fez isso e isso. Aí é onde ele faz aquela oração linda de literalmente quebrantamento. Ele não pediu pelo reino, ele pediu, não retire de mim o teu espírito. Então meu marido é meu Natan. Ele disse, você sabe que você não... Mas tá tudo bem, você está fugindo desobediente. E Deus literalmente no sonho me mostrou. Eu estava no meio de muitas mulheres, era um evento, e uma amiga minha chegava com uma caixa enorme. E ela dizia assim, Gisele, aqui que Deus mandou te entregar. E eu falei assim, não é meu aniversário? Ela, não, mas Deus mandou te entregar. Quando eu abria, a palavra psicologia pulava. Meu Deus. E quando a palavra psicologia pulava, ela dizia assim, Deus falou que é para você usar isso daqui com todas essas mulheres. Oh, aleluia. Muito Deixou forte. E aí, Claro. isso foi umas 5 horas da manhã. É assim, Meu Deus. aquele sono que você não está dormindo. É. É literalmente uma Sonho de revelação. revelação mesmo. Né? E ali Deus só foi confirmando, foi uma guerra e fiz, e assim a gente está trabalhando. Oh, Glória a glória. Deus. Gente. Pastora, vamos voltar agora lá Vamos. no teu casamento. Sim, Vocês casam. sim. E eu sei que casamentos são muitos desafios, Vários né? desafios. Você pode me contar um desafio? Aí nós nos casamos, né? Graças a Deus. Foi lindo casar. Assim, lindo naquela época da nossa vez, né? Foi uma festa na creche caçulo, na época, num salãozinho. E logo após eu engravido do Gui, né? Eu sempre desejei ser mãe. Eu gosto de frisar muito isso. Não que eu não seja. Mas eu amo criança. Né? Amo criança. E eu cuidava dos filhos das amigas da minha irmã para elas irem para festa, para baile, porque eu amava criança, sempre amei criança. Então eu não me via passar por esse mundo sem ser mãe. Então é algo que era uma expectativa muito grande para mim, né? E aí eu gravido, a gente faz todo o pré-natal, tudinho, preparamos tudo pro Gui. E eu me lembro que eu trabalhava ainda, né? E eu queria fazer parto normal e eu não queria sair antes porque eu queria aproveitar todo o meu tempo com o Gui, né? E eu começo a sentir as contrações. Não, uma semana antes, a doutora falou assim, vamos fazer um exame mais específico para ver se está tudo bem com ele. Porque ele estava previsto para nascer dia 5 de abril. E aí eu fiz esse exame, estava tudo correto, tudo bem. O pré-natal foi perfeito, bem, não senti nada. Jovem. Jovem, 19 anos, não senti nada, muito bem e tal. Fui trabalhar, me senti pesada, né, durante o trabalho. 3 horas da tarde saiu um sinal. Minha mãe sempre falava, pô, vai acontecer isso, acontecer. Mãe, E eu me senti pesada, falei pro meu marido falar com a doutora. Aí não consegui contato com a doutora, fui para casa. Nisso que eu fui para casa, minha mãe foi lá me ver, que ela sempre ia de vez em quando. E eu contei para ela do sinal. E ela disse, minha filha, deve ser para essa madrugada. E eu falei, estou me sentindo pesada. Nisso, meu marido chega do trabalho, se preparando para ir para a faculdade. Só que, sim, foi só eu olhar para ele e perguntar, você quer lanche? Ele, eu quero rapidinho, meu amor. Quando eu virei, a dor já veio. Tudo foi assim.
E aí eu botei a mão na barriga assim, aí a minha mãe, você tá sentindo contração? Eu falei, acho que tô. Então vamos embora, preparar tudo. Eu nem tava realmente com mala preparada, nada, porque tava programado para dia 5 de Aham, abril. sim. E fomos pro hospital. Já cheguei realmente lá com 6 de dilatação. E aí a minha doutora estava de plantão em outro hospital, chamaram alguém da equipe dela, e até chegar, o enfermeiro falou assim, não vai dar tempo, esse menino é para já, o coração dele já está bem acelerado, ela está com dilatação, ela tem que passar de parto. Tinha uma doutora que foi fazer um parto do filho, da paciente dela lá. E eu lembro que ela brincou comigo e falou assim, Gisele, me pegou pelo calcanhar, né? E eu lembro que eu entrei e a paciente dela estava saindo. E ela me perguntou assim, você tem quantos filhos? E eu disse assim, é meu primeiro filho. Ela, tu vai ser parideira, hein? Porque que essa força que tu tá fazendo, primeiro filho... Eu orei, gente, a gravidez inteira, que a minha mãe dizia assim, quando vier a dor, faz a força. Quando a dor vier, faz a força. Eu falei, Jesus, que bendita força é essa que o Senhor não me ensinar, eu não vou saber. Sabia de nada, Não sei. grita, porque se você gritar, porque ela teve os filhos dela Aham, no hospital tudo público, normal. né? As enfermeiras vão deixar você, gritar não muda nada. Minha mãe é uma mulher muito forte, sabe? Uma mulher muito guerreira, né? Não vai mudar nada, então não grite, faça força. Faça força para o neném sair logo. E eu orando, uma gravidez, Deus me ensina a fazer essa força. E a doutora disse isso para mim, com essa força que tu tá fazendo, tu vai ser parideira. Eu falei, então Deus me ouviu. E eu aprendi mesmo. na força que quando eu fazia força, a dor meio que amenizava. Se eu resistisse, doía mais. Doía mais, verdade. Não é verdade? É. Então, É que, assim é mesmo. isso Passei mesmo. por duas. Então, não pode. Se desse entrega. jeito. É pra isso. A força é pra. A dor é pra você fazer a Sim. força. E aí ficou um períodozinho. Gisele está quase sem colo de útero nenhum. Daqui a pouco essa neném tá aí. E aí a anestesista veio e falou assim pra ginecologista, pra obstetra. Doutora Leila, deixa eu dar uma anestesia nela. E ela balançou a cabeça e falou assim, com essa força que ela tá fazendo, daqui a pouco esse menino tá aí. Passou alguns minutos, eu não sei dizer quantos, né? E aí daqui a pouco aí um telefone toca, era o marido da doutora, que eles tinham um compromisso. Como ela foi lá fazer um parto só da paciente dela, eles tinham um compromisso. E eu vi realmente eu não posso deixar a paciente aqui, eu ouvi. Eu não posso deixar a paciente aqui. Vai comendo aí, daqui a pouco eu estou chegando. E aí ela vem comigo brincando, Gisele, que você arrumou pra mim, problema que você arrumou pra mim, né? Aniversário de casamento. Eu falei, Jesus, destruiu o casamento dos outros. Aí. Mas daqui a pouco esse menino tá aí. Aí a anestesista de novo pede. Deixa eu dar anestesia nela, Leila. Aí ela só balança a cabeça dizendo que não. Aí a pediatra vem, olha, Gisele tá quase de colo de útero nenhum, daqui a pouco o neném tá aí. Passa mais alguns minutinhos e ela pede de novo, doutora Helena, deixa eu dar anestesia nela, só assim não nos atrasa. Foi essa a palavra. Aí a doutora Helena, tá bom, já que você quer dar, então dá. Senta, Gisele, sentei, Gisele. Dobra, Gisele, dobrei. E eu lembro que minha mãe sempre me ensinou a perguntar tudo. Mas naquela hora eu não lembrei, nem pensei em perguntar que anestesista era aquela. Me deram anestesia, daqui a pouco deita, Gisele. A Gisele não tinha mais perna. Meu Deus. E aí minha perna ficou mole. Aí ela, deita ela, aí deitei. E bota as pernas, minha perna caía. Gisele, o que está acontecendo? Eu vou ter que amarrar suas pernas. Aí eu não estou conseguindo. E aí eu lembro que ela falou assim para mim, Gisele, cadê aquela força? Cadê a força que você estava fazendo? Eu falei, eu não estou sentindo mais nada. Meu Deus. A única coisa que eu sentia era como se tivesse alguém me alfinetando aqui, alfinete. Bem de longe, assim. Muito. Eu não tinha mais força, eu vomito. Nisso que eu vomito, ela dá adrenalina nela, dá adrenalina. Aí que eu pergunto, o que é isso? É para te dar força? É para te dar energia? Meu Deus. Cadê aquela força? Eu lembro que eu falei, eu não estou sentindo mais nada. E aí sobem em cima de mim. A anestesista de um lado e a enfermeira do outro. Esse neném, aí a doutora diz assim, esse neném é nosso, sobe em cima dela. Aí faz aquele, né? Uhum. O Gui sai. Perceba, aí olho para um lado, ele não chora, tosse muito. E aí passam a sondinha para aspirar, que é o normal, e ele só tosse. E já embrulharam ele, já iam levar. Eu pensei, eu posso vê-lo? Deixa eu vê-lo. Aí ela traz rapidinho, a pediatra. Ele estava todo roxo, muito roxo. E o olhinho dele abria e fechava assim. Muito fechava. E aí ela sai com ele. E aí encontra. Naquela época, meu marido não pôde entrar, mas estava minha família ali fora. Ele passa por ele. E aí eles terminam todo o procedimento comigo. Eu não sei entender muita coisa, né?
E aí a pessoa da equipe chega, né? Pega toda a papelada e eu vou pro quarto. A anestesia me faz muito mal. Eu tenho muita reação. Eu lembro que a minha mãe vem me ver e ela vê a reação e ela pergunta à enfermeira, mas o que que é isso? Ela diz, é da reação da anestesia. Ela, mas gente, que anestesia é essa? Pra que anestesia? É isso que eu ia perguntar para parto normal. Vou chegar lá. Anestesia. Sangue E de aí, Jesus, tem poder. quando vai por volta de... Gui nasceu 10 para as 10. Quando é por volta de umas 2, 3 horas da manhã, aproximadamente, chegam, me acordam com ele no bercinho, com um capacetezinho. Eu lembro que ele respirava muito forte. E aí falaram alguma coisa comigo que eu não entendi. A única coisa que eu entendi é como se estivesse transferindo ele para um andar de cima, porque eu estava muito grogue. Eu não entendia Você não muita tá coisa. entendendo. Aí no outro dia seguinte, o plano de saúde do meu trabalho era uma enfermagem que tinha 2 pessoas comigo. Justamente uma paciente até dessa doutora Leila. Chegou a enfermeira com as crianças dessa... Eram 2 meninas. E aí comeu não. Aí eu... Cadê o meu filho? Seu filho não tá aqui não. Desse jeito. Como assim não tá aqui? Não tá aqui? Não, seu filho foi transferido. Eu falei, mas foi transferido pra onde? Meu Deus. Seu filho foi transferido pra UTI. Eu falei, mas por quê? Porque, eu acho que ele bebeu um pouquinho de água do parto. Eu falei, mas quanto tempo ele vai Eu ficar lá? acho. 7 dias. Meu Deus. Eu choquei, né? Para uma mãe recém-parida, Eu desesperada. choquei. E eu, sem Meu entender Deus. nada. E o cuidado de Deus comigo foi tão grande que uma mãe tinha 45 anos, não, 47 anos o primeiro filho, e a outra estava dando complicação na cesárea. Eu fui auxiliar delas ali, porque eu tinha tido normal, nova, tranquilo, já levantei. Eu ajudei a trocar fralda, eu ajudei a botar elas para mamar. Enquanto não chegava a visita, era eu que ajudava as Você 2 que mães. ajudava. Eu arrumei as 2 crianças para ir embora, para ter alta. Deus. E aquilo ali eu entendi que era Deus ocupando a minha mente. E eu cuidei com todo amor. E aí meu marido chega na visita e aí me explica, meu amor, aconteceu algum problema, eles não sabem te explicar o que aconteceu, e ele foi transferido. Me ligaram e eu fui até o encontro dele, porque eles avisaram meu esposo. Só que o meu esposo até então não tinha falado para mim que tinha visto ele ter crises convulsivas. Ele não falou para mim. Isso foi sexta, sábado, domingo eu tive alta, fomos pro hospital. Eu fui direto ver ele. Só que eu não conseguia, não tive estrutura. Eu lembro que eu chorei muito, chorava compulsivamente. Ele dopado por conta das convulsões, né? Eu não sabia ainda. E eu lembro que aí a enfermeira veio e falou assim, pai, acho que seria interessante tirar ela um pouco daqui. E eu lembro que quando eu estava saindo na porta, a enfermeira veio e falou assim, deixa eu só falar uma coisa com você. Vai, mas volta. Aí eu olhei assim para ela, sem entender muito, ela, vai, mas volta. Porque para ele melhorar, você precisa voltar. E eu não entendi muito. Fui embora. Passou segunda, passou terça, passou quarta. Aí na quinta-feira veio o resultado. Que estava esperando o cérebro desinchar. Aí meu marido chega com o resultado dizendo que faltou o parto atrasou, faltou oxigenação no cérebro e matou as células do cérebro dele. Meu Deus. Por que a médica não ouviu Aí ele traz a seguinte fala. Gente. Eu falei, mas por que atrasou o parto? Aí ele, o médico disse que você parou de fazer a força. Meu Deus, olha só. Aí mas eu parei de fazer a força Como depois assim? que me deram anestesia. Meu Aí ele, eu não Deus. sei, eles falaram isso. Meu Deus. Aí foi um misto de Ai, aí meu marido disse, gente. vamos orar. Ele orando, mas eu não conseguia orar. Eu não conseguia acessar. E eu lembro que ele falou assim, aí foi onde ele disse para mim, meu amor, minha mãe estava comigo naquele dia, Deus nos deu alguém especial, Deus nos deu um anjo para cuidar. Se ele nos deu é porque ele entende que nós somos especiais. E eu falei para ele, mas quem te disse que eu quero ser especial? Eu estava com dor, eu estava sangrando. E sabendo que a culpa não foi sua, que você estava fazendo a força. E Imagina a aí mente ali na hora. eu falei, eu quero ir lá amanhã. Aí eu fui. Aí o doutor senta, o médico, né, de lá, e diz, né, o que aconteceu. E aí ele fala, porque quando deixa de fazer a força, ele ficou paralisado aqui. Eu falei, mas eu deixei de fazer a força depois que me deram anestesia, porque a doutora falou que eu ia ser parideira. Eu passei mal, eu vomitei, eu não sentia minhas pernas. E ele baixou a cabeça, ficou em silêncio por alguns segundos, voltou.
E disse, mas a anestesia não atua aqui. Eu falei, eu não sei, eu não sou médica. Mas o que eu posso dizer para o Senhor é que eu só parei de fazer a força depois que me deram essa anestesia. E ali eu passei a ir para todos os dias lá, e aí essa enfermeira depois me alcançou e disse assim, eu disse para você voltar porque tem mães que abandonam os filhos aqui, os filhos morrem. E eu vi que você é diferente. E ali eu passei, chegava na UTI 9 da manhã e saía às 7 da noite esperando meu marido voltar. Dia de culto nós saímos cedo. Olha. Dia de culto nós estávamos no culto. Dia de culto nós saímos mais cedo para estar no culto, porque a gente entendia que era dali que vinha. Nós não éramos pastores, meu marido era só um obreiro, era diácono da casa do Senhor. Não era diácono ainda, não, era só obreiro. Depois que ele foi ser diácono. Mas nós entendíamos que ali era o nosso refúgio, nosso sustento. Com certeza. Tá? Então, eu chorava lá e chorava na igreja. E foi na igreja, depois de 2 meses, que uma irmã me deu uma notícia de que Deus me daria meu filho. Ela disse assim, eu vi o seu filho nos seus braços com uma manta azul. No outro dia seguinte, quando eu cheguei na UTI, eu já olhei pro bercinho, não vi, eu falei, cadê o Guilherme? Aí ela falou, já tá no pré-alta, no bercinho. glória. E ali eu pude pegar meu filho pela primeira vez, depois de 2 meses. Meu meses Deus. Porque ele ficou bastante tempo. Ficou aproximadamente 29 dias dopado. Dopado, 29 dias. Abriu os olhos primeiro pelo pai dele, eu falo pra ele que isso aí eu não gosto, porque eu ficava o dia inteiro com ele, Mas o primeiro momento que ele abriu, ele foi pro pai, mas ele é apaixonado por esse pai, desde o ventre. O pai chegava, abria a porta, ele pulava dentro de mim. E aí veio a dor. Aí eu lembro que eu fui procurar a minha assistência social do trabalho, por conta do plano, trouxe tudo pra ela, falei sobre anestesista, falei sobre tudo, e eu me lembro um dia que eu estava entrando no hospital, ela entrou dentro do elevador comigo. A doutora. A doutora. A anestesista. Anestesista. E ela olhou para mim, eu olhei para ela, e ela me pergunta, como é que tá o seu filho? Eu falei, aí eu disse tudo para ela. Tá certo. Disse. E eu disse, aquela anestesia que a senhora me deu complicou todo o meu parto. Não vai. Claro que não vai. Claro que não. Né? Não Na vai época, aceitar. falaram pra gente, né, botar na justiça. Né, minha mãe foi pesquisar ouvidoria, tudo falaram que era nem para eu sair do hospital, mas novos, eu e meu marido tinha 27, 26, 25 anos, eu tinha 19, e aí meu marido não quis entrar, mas sim, era um direito nosso, até a gente chegou até aí, mas o hospital não quis dar a papelada pra gente, aí teria que realmente só o advogado pegar, e aí meu marido no momento não quis mexer nisso, né, e ali eu entendi que eu precisei perdoar essa doutora. E eu vim descobrir, na real, que foi realmente um erro médico depois de 6 anos. 6 anos. Assim, uma médica dizer para mim, o que eu já sabia. Mas, Você só tirou aquela dúvida. porque ele estava internado e ela veio passar visita e ela me perguntou, me conta a história dele. Eu contei tudo que eu contei aqui, ela disse, foi erro médico. O que acontece? Naquela época estava saindo essa anestesia para ser parto sem amenizar a dor. Eu ouvi falar, não naquela época, eu ouvi muito falar. Só que em depois disso. todo o meu pré-natal, minha doutora nunca falou sobre isso. Eu desconhecia isso. Eu não pedi isso. Né? E então existia isso. Só que essa anestesia, naquela época, ainda, porque agora ela está mais aprimorada, né? Devia estar em teste, né? Não podia dar com mais de 6 de dilatação. Eu já cheguei no hospital com 6 de dilatação. E ficou esperando. Quando o ainda. enfermeiro me dá o toque, me examina, ele diz, ela já é para já. Tira a roupa e já vai. E ali se passaram outros minutos. Eu acredito que deve ter se passado mais ou menos umas meia hora. Então já estava com mais. Então ele já estava literalmente como a pediatra disse. Sem colo de útero. Então, resistiu. E ela disse para mim, isso é erro médico, você tinha que ter botado na justiça. E de Ia ser repente uma guerra, porque eu isso que precisava de um atestado médico. Precisava que um médico atestasse que foi erro médico. E eles se blindam. Mas eu sei que se eu botasse o meu justo juízo, encontraria um médico que fizesse. Mas eu entendo também que meu marido não quis, foi um propósito de Deus. Eu lembro que quando eu casei, eu fui levar o terno do meu marido. E eu lembro que Deus usou um profeta no meio da rua, assim, um conhecido. Ele falou assim, Deus manda você não se preocupar com seu filho. Deus vai cuidar de tudo.
vai preparar tudo para vocês. Só que eu achava que era coisas materiais Aham. na época, né? Depois eu entendi que era tudo. Tudo que eu precisei de fisioterapeuta, tudo que eu precisei de medicamento, tudo que eu precisei de todos os recursos até hoje, Deus me deu. Ele Deus teve um me deu. diagnóstico. E qual Paralisia cerebral. paralisia cerebral? Não vou andar, não vai falar. Iniciante era como se ele fosse um vegetativo, mais nada. Guilherme não tem nada de vegetativo, tá? Guilherme entende Olha. tudo, sabe tudo mais do que a gente. Não conta muita coisa perto dele não, que ele cagueta. Do jeitinho dele, mas fala. A gente entende ele perfeitamente, ele entende a gente perfeitamente. Ele é um anjo. Um anjo, literalmente, que eu digo, ele sabe a sua essência. O Guilherme é aquela pessoa que, se alguém chegar pesado perto dele, ele Ele é sente. sensível. Ele chora, ele me mostra, eu percebo. E se alguém chegar de Deus, ele sorri. Ele fala, ele se entrega, ele curou vidas. Ele cura vidas. Olha. Esse era o propósito que Deus me disse naquele quarto. Porque quando eu entrei em crise, uma semana após, voltando de novo, a gente vai e volta. É assim. É assim. Vocês estão entendendo? Bate-papo é mesmo. Eu vou orar. Né? E é onde eu pergunto a Deus o que aconteceu. Né? O Senhor não me deve explicação, mas se o Senhor puder e ver esse versículo Romanos 8, 28, que é a chave da minha vida. Esse versículo é a chave que eu abro muitas portas. Existem versículos que você tem que guardar como chaves. E que todas as vezes que você estiver diante da mesma porta de medo ou de desafio, de que você não está entendendo o que está acontecendo, porque essas portas diante de mim está muito difícil, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu pego Romanos 28, vou lá e falo, tudo coopera para o bem. Ele disse que é para o bem, eu acredito. Eu vou entrar nessa porta. Porque eu já tenho essa chave. Isso não vai mais me bloquear. Glória a Deus. Então, todas as adversidades, todas as provações que nós passamos, Deus nos libera chaves. Sim. E quando Ele nos libera chaves, quando outras parecidas vierem ou até maiores, você pega essa chave e entra nela. Então, quando alguma coisa está muito, eu não estou entendendo, está doendo muito, eu pego a chave e abro, para não ficar aqui. Eu já vou passar acreditando que o melhor está por vir. Então, entender que era um propósito maior. Deus disse para mim assim, minha filha, não é para o teu mal, é para o teu bem. Minha filha, é para o meu propósito ser manifestado nessa terra. Aleluia. Eu decidi acreditar naquilo. Porque se eu não Glória a acreditasse Deus. naquilo, eu ia ficar literalmente na cadeira da vítima. A doutora, e até nisso, ele deixou ela, ele permitiu com que ela errasse. Quantos erros acontecem? Quantos? E as crianças são perfeitas, as crianças não são aí. Eu tenho um caso desse na minha família, um caso de que uma cunhada tentou, né, abortar e a menina está aí, saudável. Quantos outros não acontece e a criança vem com algumas deficiências? Nada foge do controle da mão de Deus. Eu decidi acreditar que todas as coisas contribuíam. Todas elas. Todas elas significa bom, ruim, uma adversidade, uma doença. Eu só preciso ter paciência, fé e perseverança para ver esse bem. Não, o interessante foi o que a pastora falou, né? Você não quis ficar na cadeira do vitimismo. Porque isso é muito importante, né, pastora? Questionando Porque é pior, sempre, né? Porque é pior. O que aconteceu? Porque a cadeira do vitimismo vai fazer você continuar alimentando essa dor e vai bloquear a sua visão. Verdade. E a cadeira do vitimismo vai querer com que você sempre seja acolhida, e você não vai conseguir entender que você pode acolher outras pessoas através daquilo. A sua visão vai estar totalmente bloqueada de você entender e compreender o que Deus está fazendo através daquilo. Talvez se eu não tivesse tido Guilherme, será que eu estaria aqui hoje? Verdade. Quem sabe do meu amanhã, o meu eterno, é o meu verdade. Deus, é o meu Pai. Por isso que quando a gente fala sobre evangelho, sobre conhecer a Cristo na íntegra, na intimidade, é entender que Ele é aquele que está com o globo terrestre sobre as suas mãos. Que nada foge do controle dele, que todas as dores que a gente vive, rejeição, traição, abuso, erros médicos, no fim vai ser para a cooperação do nosso bem, para o bem maior, para a manifestação da glória dele. Deus nunca errou. Aleluia. Tudo tem E se eu não me propósito. agarrasse nessa palavra, eu não estaria aqui hoje. Sabe? E o que eu vejo ouvir, o que eu vejo Gui sendo... Teve uma irmã que ela foi na igreja por 3 meses visitar.
E ela foi, visitou e voltou para me contar o testemunho dela. Pastora, na época eu nem era pastora. Eu queria falar com você um testemunho. Eu falei, sim. Eu visitei essa igreja aqui por 3 meses. Sim. Eu vim aqui porque eu queria me divorciar do meu marido. Porque eu estava cansada de algumas questões, né? Eu vim me divorciar. Que estava disposta a divorciar. Crente os dois. Então decidi vir para cá para distanciar um pouco da igreja que eu estava, todo mundo conhecia e tal. E eu estava aqui, dia de chuva, a senhora estava aqui com seu filho. Eu estava aqui, eu decidi vir em todos os cultos para ver se você estava aqui. Olha. E você estava aqui com ele. E o Gui sempre indo para casa do pai. Sempre. Meu Deus, coisa linda, pastor. Quem me segue nas redes sabe que eu vou para tudo quanto é lugar com ele. Nossa. Eu não posto coisas nossas, mas o que eu faço, viagem, ele está sempre perto, todo mundo vê. Uhum. E aí, você estava sempre aqui. Até que um dia você virou para falar com uma irmã e eu estava passando e você deixou o Gui assim, que às vezes eu faço isso, ele está comigo, a cadeira de roda, eu faço assim, irmã, e ele está aqui. Deus falou assim, olha para ele. Quando eu olhei para ele, ele olhou para mim certeiro. E Gui só olha certeiro quando ele quer, tá? É. Porque tem a vez você fala assim, oi Gui, ele tá... Gui, oi Guilherme. Ele só olha quando ele quer. E ele olhou certeiro para ela, disse, quando ele me olhou, Deus me disse através dele tudo que eu estava vivendo, assim mesmo que ela falou para mim, e o que eu precisava fazer para mudar. E só para te dizer, ele disse assim, você vai deixar tudo que eu te dei por conta disso? Olha aqui. Aí ela disse que voltou a restaurar o casamento dela e só voltou aqui para me contar o testemunho. Deus usou o seu filho para me curar. Coisa Porque linda. todas as adversidades que eu estava vivendo com o meu marido era algo que eu precisava destravar. E ele disse, gente. É muito forte. Fortíssimo. E às vezes as crises batem, sabe? Assim, ah, Deus, o senhor quer usar? Eu não quero saber que o senhor usa o Gui para os outros. Quero é que meu filho ande. Eu quero que você queira. E numa dessas crises minhas assim, foi exatamente quando essa mulher veio. Só para Deus me confirmar que aquilo que ele me disse há anos atrás, que era para um bem, para um propósito dele, porque tudo que acontece na nossa vida é para o propósito dele ser manifestado. É. E vai ser manifestado. Não adianta. A vontade de Deus prevalece sempre. A gente só vai ficar igual o siri na lata. Rodando, até uma hora a gente se render. Se render. E eu tinha um marido, eu tinha Deus, eu tinha minha vida, minha história. E eu me lembro que ainda até 1 ano de idade, eu ainda fiquei nessa remoendo. E eu me lembro que eu estava lavando louça, 1 ano de idade do Gui, pedindo, Deus cura o Gui, Deus cura o Gui, Deus cura o Gui, né? E Deus falou assim, vá para a sala. E eu fui. Quando eu fui, ele falou assim, olha, o Gui estava no sofazinho. E eu olhei, tô olhando, você não está vendo? Que Deus fala assim comigo. O que, Deus? Você não está vendo? Falei, não. Você não... Olha de novo, eu olhei. Você não está vendo o que, Deus? O milagre. Eu falei, como assim o milagre? E Deus disse assim, para você o milagre é andar? É falar? A existência dele já é o meu milagre. Oh, meu Deus, aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Aí eu me lembro que eu me derramei. E foi a primeira vez que o Gui riu. Oh, ele demorou 1 ano para sorrir. E eu me lembro que ali eu falei, Deus, gente, é verdade. A existência dele é um milagre. A gente precisa mudar a nossa ótica de Deus. Meu Deus. A gente quer trazer o Deus para o nosso mundo. Sendo que ele quer nos levar para o mundo dele. Jesus. Aleluia. Para a dimensão dele. Do olhar dele. Sabe? Do significado de quem ele é em nós e através de nós. Aleluia. Coisa linda. A partir dali eu fui curada. Literalmente curada. E eu falei, Deus, se o Senhor quiser curar, o Senhor cura, eu estou contigo. Se o Senhor não quiser, eu estou contigo também. Porque o que importa é a manifestação da sua graça em mim, nele, através dele. Que eu não deixo de orar, porque Deus não mandou eu deixar de orar. Mas isso não me oprime mais. O Guilherme não é um peso. Nunca foi. O Guilherme, muito pelo contrário, é um anjo. Gente, ele é a minha cura todos os dias. A cura de muitas pessoas todos os dias. Ele é um guerreiro. O nome dele significa protetor. Guerreiro, protetor, que veio para guerrear. Então, assim, literalmente, ele entende o mundo espiritual, ele guerreia no mundo espiritual. Eu já percebi isso. Eu já tenho certificação disso, que o Guilherme cumpre o propósito. Todos nós temos um nome
E esse nome significa o propósito que nós temos aqui na Terra, ok? E nós vamos cumpri-los eles. Por exemplo, você disse assim, você tem a voz que traz paz. O meu nome significa penhora, aquela que é entregue em favor de paz em guerra. Nossa. Faz todo Difícil, sentido. né? Ou seja, um dos propósitos meu aqui na Terra é de produzir paz. E por isso que eu falei, não Aleluia. Então, nós temos um propósito. Você vê na Bíblia, quando cada nome era colocado segundo o propósito. Então, o propósito dele é guerrear, guerreiro, protetor. Então, ele protege a minha casa, ele protege mesmo. Minha sogra, mulher de Deus, dizia assim, percebe que toda vez que acontece alguma coisa, ou um milagre vai vir, ou alguma coisa vai acontecer, Guilherme não adoece, até alguma coisa com ele. Eu fiquei com raiva dela, muita raiva. Falei, que isso, sogra? Que Deus é esse? Percebe? Tô te falando, assim mesmo, desse jeito, né? Aquela mulher de Deus. A partir dali eu comecei a perceber. E verdadeiramente, num cunho espiritual, Guilherme guerreia num nível que eu não tenho autoridade para guerrear. Que meu marido não tem autoridade para guerrear. É sério, gente. Vou trazer um dado agora para vocês. Quando eu me matriculei na primeira vez na faculdade, porque teve a desistência. Porque até para você romper, né? Eu pedi o meu irmão para ficar. Eu falo aqui escrachadamente, para todo mundo ouvir, porque ele sabe, né? Meu irmão é dependente químico. Só que naquela época ele estava numa maré tranquila. E ele morava do meu lado. Eu falei assim, mas um homem maravilhoso. Um coração enorme. Que eu falo para ele, meu Deus, tem que tomar vergonha na cara e se libertar. Mas, enfim. E ele tem um amor muito grande pelo Gui. Guizinho, Gui. E ele me ajudava. Aí ele falou assim, você tem como olhar o Gui na parte da manhã? Eu boto a Alice na escola. E eu vou, ele, não, eu olho. Só que chegou uma época que o Gui começou a chorar. Ele não dormia, chorava à noite, chorava o dia, chorava à noite, chorava o dia. Eu levei o Guilherme para emergência. Fizemos todos os check-ups possíveis, tudo que você possa imaginar. O médico disse, não tenho nada que possa me dizer por que ele está assim. E eu dando remédio de dor e tudo mais, fomos, meu marido fez assim, eu vou pedir oração. Eu queria pedir oração à igreja, porque o Guilherme já está há uma semana chorando de manhã, de tarde, de noite. A gente não sabe o que é, já levamos no hospital. Peço a oração de vocês. Oramos. Daqui a pouco uma irmã de Deus, mulher de Deus, me para comigo e fala assim, quem está ficando com o teu filho? Assim. Eu. Como assim? Ele vê o mundo espiritual. Ele está vendo espírito de morte. Quem está ficando com ele? Aí eu falei, meu irmão. Seu irmão não está bem. Eu falei, vou ter que trancar a faculdade lá. Vamos orar. Nós vamos orar, mas ele vê tudo. Aí, passou, começamos a orar. Daqui a pouco vem meu irmão. Aí ele foi melhorando. Ô, Zé, ele me chamava de Zé. Oi, irmão. Desculpa, o Guilherme estava assim, porque a culpa é minha. Eu falei, é mesmo, irmão? Por quê? Eu tive uma recaída. E, por quê? Meu irmão sabia, o Guilherme ama louvores. Ama louvor. E aí ele chegava, brincava, botava louvor, e ele estava chegando da noite em casa, né? E dormia o dia inteiro. Então a presença, literalmente, vinha. E o lindo foi que ele também teve essa percepção. Eu não estava bem. Eu chegava, dormia, só levantava, dava comida a ele, porque era só um café até você chegar, e logo ia embora. Eu percebia, mas eu não sabia que o Guilherme ia guerrear contra esse espírito de morte. Então, tudo que acontece na nossa vida não é por acaso. Deus existe, o mundo espiritual existe. E a gente só precisa ter discernimento e estar sensível em ouvir. Né? Então, o milagre já existe. E eu sei que é difícil. Às vezes eu já ouvi dizer assim, mas para você é fácil, seu marido está perto de você. Gente, não é questão do meu marido, é Deus. Porque nas instituições de terapia que eu levava o meu filho, eu vi muitas mulheres abandonadas. Muitas mães de crianças especiais abandonadas. Porque o pai não suporta. Porque realmente, se você não tiver Deus, é insuportável. Não é muito puxado. Aí você vai ocupar essa dor com bebida, com prostituição, com farra, com outros homens. Mas quando você tem Deus na íntegra, é Ele que te dá o sustento. Então, quem me deu o sustento, porque foi ele que me curou na sala. Não foi a presença do meu marido. Eu tinha o meu marido do meu lado. Mas se Deus não dissesse para mim, ele já é um milagre, eu continuaria na cadeira da dor e da vitimização e culpando outros. Continuaria culpando a doutora.
Entende? Então, a gente ressignificar e entender o propósito de Deus na nossa vida e quem Ele era em nós vai nos ajudar. E é triste. Aí eu já vi pai que também a mãe abandonava, e a mãe e o pai abandonavam e os avós cuidavam. Os avós cuidavam. E aí já ouvi muita gente falar isso, mas é porque você, lá na instituição mesmo, seu marido te Você apoia. vê tudo lá, né? Tudo, muito, muito. Lá é um lugar onde você vê dores, você sente dores. Sente mesmo dores, sabe? Angústias, tristezas, culpas, desespero, rejeições. Porque você ter uma criança portadora de necessidades especiais, seja elas quais forem, precisa ter literalmente, eu falo por mim mesmo, equilíbrio, aceitação, porque quanto mais eu resisto, pior é. Não adianta, tem que aceitar. Meu marido tem uma frase que diz assim, aceita que dói menos. Então, aceitar que veio, você foi escolhida, não é por conta de pecado, não é por conta de erro, aconteceu. Como acontece para outros. Amar. E permanecer, seguir em frente. Então, a gente vê muitas dores nesses lugares. Pastora, você teve outro filho? Tive. E você teve medo de ter o segundo filho? Tive. Imagino. E, assim, eu já tinha um acordo com meu marido. Quando o Gui fizesse 6 anos, eu já ia me preparar para ter outro filho. Eu já tinha isso na mente, né? E eu lembro, mas assim, eu tinha algo para organizar. Pagar o primeiro carro, nananana. E aí nós nos casamos no Rio, moramos 4 anos lá e mudamos novamente para cá. Lembra que eu morava aqui antes de ir para lá? Então, mudamos novamente para o Jardim Catarina. Né? E ali a gente passou quando ele estava com 4 anos, 5. Aí quando fez 5 e pouquinho, a gente tinha acabado de pagar o carro, estava morando aqui e tal. Eu falei, amor, eu acho que daqui a pouco está na hora da gente pensar, né? Em ter outro filho. Aí ele, tá bom. Aí quando chegou no mês, né, de eu comprar a cartela do remédio, né, do medicamento, eu falei, amor, traz o medicamento para mim aí, passa na farmácia. Tá bom. Quando ele chegou, eu falei, amor, cadê o remédio? Eu, não, porque você não falou que estava na hora? Eu falei, mas não é assim. Como assim? Eu falei, mas a gente tem que... Não, se ficar pensando muito, não vá, vai Jesus agora. Meu Deus, não sei como é que vai ser. Sério, foi tenso. Mas Deus com medo de eu desistir. Eu parei de tomar remédio em junho, em julho eu já estava grávida. Meu Deus! Depois de 6 anos. Não, nem Você 6. não esperou 6 anos. 5 anos e um mês. 5 anos e um Foi mês. 2005. 2005, que nasceu 2005. 5 Né, que eu anos. engravido em julho. E ela nasce em 2006. Um mês depois era, né? Não, mas foi. Tanto que eu falei assim. Aí eu comecei a me sentir mal. Eu falei, eu tô grávida. Ele, isso é coisa da tua cabeça. Eu falei, Alex, eu não tava louca pra estar grávida, não. Não é coisa, eu tô grávida. Só vou esperar faltar pra ir na doutora. Mas antes também disso, eu já tinha ido na doutora, já tinha feito todos os meus preparativos. Já tinha me Então já tinha limpado tinha todos os tudo, já medicamentos. tinha todos os exames possíveis que você possa imaginar, eu já tinha feito. Tanto que quando eu chego nela, eu falo assim, doutora, tô atrasada, eu acho que eu tô grávida. Ela, acha? Tu tá grávida, assim mesmo pra mim. E aí fizemos os exames e estávamos grávidos, né, da Alice. E eu lembro que quando eu tava com 4 para 5 meses, eu senti minha barriga ficar muito dura e uma dor no quadril. Achei aquele estranho. E no outro dia eu tinha doutora, fui e falei com ela. E eu achei tão interessante. Ela, como é que você tá? E tal. Eu falei, doutora, eu senti, sei lá, bebendo água. Você teve uma contração. Eu falei, que é isso, doutora? Porque do Gui, logo veio a dor. Então isso pra mim foi diferente, foi algo novo. Senta ali, deita ali que eu vou te examinar. E realmente ela me examinou, tava com 3 de dilatação. Nossa. Aí ela falou assim, eu vou te mandar te medicar. Você vai tomar medicamento. Semana que vem você vai voltar. Se você ainda tiver com dilatação, vou ter que te internar. Aí meu mundo caiu. Imagina. Aí quando meu marido Isso foi chega, quanto meu marido tempo? foi estacionar o carro. Calculando quanto tempo? Você estava de gestação? 4 para 5. 4 para 5. E aí, quando meu marido chegou, aí ela já tinha me examinado, eu falei assim, ela falou que é neném, neném o quê? Até ele, neném o quê? Aí, peraí, Alex, deixa eu explicar. Explicou tudo. Aí, Alex, semana que vem você vai vir, vai trazer ela, e se não melhorar, a gente vai internar para fazer uma cisãozinha pra gente montar ela em monitoramento e paralisada. É claro, também tinha um Gui que eu pegava, né, peso e tudo mais. Eu lembro quando a gente estava atravessando para pegar o carro, eu lembro que eu estava de mão dada para ele e falei assim, Alex, se ela nascer antes da hora, como é que vai ser muito nova? 5 meses ainda, muito pequenininha. Ela não vai nascer.
A história não vai se repetir. Aleluia. Vai dar tudo certo. Glória a Meu Deus. Deus. E ele apertou minha mão assim com uma força, sabe? Aham. Aí eu respirei fundo e falei, Glória. tomei o medicamento durante toda a gravidez, precisei realmente tomá-lo. E aí aí veio a questão do parto. Uhum. Eu queria parto normal. Só que eu tinha medo de acontecer novamente. Aí a doutora disse, Gisele, é muito difícil acontecer duas coisas ao mesmo tempo. O mesmo Foi a o mesmo mesma raio. doutora? Não. O mesmo raio cair na mesma casa, porque aí já estava com outro plano de saúde, né? E tal. Aí eu falei, ela falou assim, mas vamos fazer uma cesárea mais tranquila, nananã. Aí veio a crise do medo de eu fazer parto normal e a crise de eu achar que eu não estava confiando em Deus se eu não fizesse. Entendi. Eu fiquei nisso. Falei, mas se eu fizer cesárea, eu não vou estar acreditando que Deus pode salvar, Deus pode livrar. Né? E meu marido, meu amor, não é assim. Deus deu sabedoria aos médicos. Pra gente ir mais tranquilo. Não é que a gente não está confiando nela. A gente está confiando em Deus. Mas se Deus deu essa sabedoria aos médicos, e toda essa história, eu decidi, né, ouvir meu marido, até um amigo nosso que nos casou, nosso pastor, na época, né, que nos casou, ele falou, Gi, não, fica tranquila, Deus te entende, Deus conhece seu coração. E aí nós fomos. Aí eu parei, ela falou assim, Gisele, já saiu da prematuridade, 38 semanas. Eu vou tirar o remédio agora. Semana que vem você vem, mas vem preparada. E aí não estava nada combinado, gente. Aí eu fui, fiz isso tudo que ela falou e fui encontrar com ela no hospital, que ela estava de plantão na época, no Rio. E nesse dia, eu me lembro quando eu estava chegando no hospital, eu senti novamente minha barriga endurecer. Entrei, aí ela estava fazendo um parto, desceu. Como é que você tá? Eu falei, eu tô bem. Vamos lá que eu vou te tocar. Quando ela me toca, ela falou assim, Gisele, vai ter que ser hoje mesmo, que você está com quadro de dilatação. Eu falei, eu senti aquela dor quando eu cheguei aqui. Porque ela tinha tirado o medicamento. Mas como ela já está fora da prematuridade, a gente vai se internar. Cadê o Alex? Lá fora. Vou lá falar com ele, meu marido. Aí falou, fomos nos internar na Perinatal, né? E aí, de Laranjeiras. E quando a enfermeira falou assim, você vai fazer o parto hoje, né? Eu falei, vou. Vai pro banheiro, toma um banho. Porque quando você voltar, você só vai se levantar amanhã. Aí eu lembro que eu fui pro banheiro, quando eu tirei a roupa, aquela mesma secreção do Guilherme. Pá, assim, eu falei, realmente, seria por essa madrugada. E foi um parto... Eu lembro que antes de eu ir, eu orava muito, eu falava assim, Deus me acalma, Deus vai dar tudo certo, o Senhor está comigo. Aí parou uma enfermeira do meu lado, assim. Oi, tudo bem? Tudo bem? É para agora? Eu falei, é o quê? A menina. Como é o nome? Alice. Alice, doce nome Alice, doce, né? Verdadeira, que traz a luz, né? Eu falei, Ela veio para dar luz, trazer luz. Ah, então não existe trevas, né? Meu Deus. Só luz. Ali você se Papai. acalmou. Eu Recebeu mesmo uma nem estava paz. lembrando do significado do nome da minha menina. A verdadeira que veio para trazer a luz. E, gente, e aí eu lembro que quando a doutora, aí meu marido entrou, nesse dia ele pode entrar, filmou e tudo. Quando a doutora Conceição tira ela já olha para mim e diz assim, tá tudo bem, tá? Uhum. E aí bota, daqui Você a tem pouco... parto normal? Não, dela foi cesárea. Foi cesárea. E aí eu lembro que a doutora pergunta, como é que ela tá aí? E ela chorou, brigou com o médico. Meu marido disse que ela já nasceu brigando. Não queria deixar fazer os exames. E aí eu lembro que a doutora foi e falou assim, como é que ela tá, Sérgio? Tá ótima, pigar 8, ela. Tá tudo bem, tá? Eu falei, tá. E ali veio a paz. É literalmente assim, a glória da segunda casa foi maior do que a primeira. Ali se veio para trazer cor. Porque no início eu também não estava resistindo, não estava querendo. Mas numa internação do meu filho... É natural. Muito. Sentir, é natural. Numa internação, mas a gente não pode se bloquear. Isso aí, só não pode deixar aquele medo de tomar conta. Exatamente. E aí ele estava numa internação, uma doutora, ele saiu do CTI, foi pro quarto, uma doutora, a chefe do CTI veio falar com a gente, visitar ele, Sim. mas ela não só veio visitar também. Deus sempre colocou pessoas perto da gente, usadas por ele. Mesmo às vezes as pessoas não precisavam ser crentes. Cuidado dele com vocês o tempo todo, né? E ela disse assim, vocês são tão jovens, vocês são tão bonitos, vocês são tão unidos, eu aconselho vocês a terem outro filho. Vai ser bom para vocês e vai ser bom para o Guilherme. Aí ela contou a história dela. Ela já tinha perdido 5 filhos. Oh, meu Deus. Ela era pediatra,
chefe da pediatria da UTI, né, o Natal, né? Nossa. E ela falou assim, vocês têm essa possibilidade. Vivam, né, produzam. E aí isso foi na minha mente, né, trabalhando. E aí a Alice veio, literalmente assim, a Alice veio para desfocar um pouco a minha atenção do Gui, porque por mais que eu tinha Deus, eu tinha consciência de tudo, tem momentos que você fica muito focado e que aquilo também, né, te deixa você meia... Então a Alice veio para trazer esse movimento, movimentar a casa, movimentar tudo. Uma menina doce, obediente, uma benção. Quando eu estava grávida dela, de 4 meses, uma irmã falou para mim, Deus está te dando um presente. Eu falava isso na minha mente, mas filha é presente. Ela replicou, Deus está te dando um presente. E eu disse novamente, mas filha é presente. Ela, você não está entendendo. Aí já, Deus já, eu acredito, peraí, você não está entendendo. Eu estava falando com ele na minha mente. Deus está te dando um presente e você vai entender. Alice é uma menina, nunca me deu problema com doença, Jesus, nunca levei a Alice com uma infecção urinária na época, que eu lembro que o doutor me deu parabéns, minha primeira infecção urinária dela desse tempo todo, eu falei amém. Então, assim, ela veio para somar e o Guilherme passou a ser mais perceptivo depois que ela chegou. Ele passou a emitir mais sons. Ele passou a falar mais. Porque era só... O marido trabalhava, era só eu e ele, por mais que eu falasse, era diferente. E assim, o amor dos dois é indescritível, só você vendo. O amor dele para com ela e dela para com ele. E não foi nada imposto. Ela vê a gente... E eu trouxe ela muito para perto. Fisioterapia, ela ia comigo. Ecoterapia, ela ia comigo. Médico, ela ia comigo. Eu sempre trouxe ela muito para perto para ela não se sentir também distante. A gente tem que ter percepção. Sim. A gente precisa ter sabedoria, pedir a Deus discernimento para a gente não trazer essa diferenciação. Porque, querendo ou não, ele requer mais cuidado. Com certeza. Né? E isso não é uma coisa que ele busca. É incondicional. Então, aí o que eu fiz? Trouxe ela tudo para perto. E ela ficava com ciúme, não? Não. Ela nunca teve ciúme? Não, assim não. De vez em quando que ela brincava assim, mãe, tem que marcar o meu médico para dermatologista que saiu uma manchinha. Tá, filha, eu vou marcar. Se fosse pro Guilherme, já tinha marcado. Eu falei, olha só, faça-me um favor, né? Aí ela mesmo ria. Mas eu entendia que, querendo ou não, aí eu mas sempre marquei. Esses dias ela, na faculdade, né, pediu a carteirinha de vacinação. Aí eu dei, ela, mãe, o meu professor falou que a minha carteirinha tá toda em dia. Eu falei, uau, que mãe maravilhosa que você teve, né, minha filha? Aí ela começa a rir. Então, assim, ela veio para completar a nossa casa, a nossa família. Aleluia. O casalzinho de filhos que eu desejei sonhar em ter. Eu orava muito para que se fosse menina, né? E eu tive que realmente vencer esse medo, né, de gerar novamente, mas eu precisei me permitir. Eu lembro que uma amiga falou assim, você é louca de engravidar de novo. Eu falei assim, eu preciso me permitir ouvir, mãe. As vozes que vinham contra. Eu preciso me permitir viver o outro lado da maternidade. Né? E foi para mim assim, Alice e Guilherme são a completude literalmente da minha casa, da minha família, são bênçãos, a gente não para por nada. Ela viu muitas coisas, ela vê... às vezes até tinha que chamar ela aqui, a mãe sou eu, a responsável aqui sou eu. Porque tinha hora que aparecia que ela que era mãe, né? A mãe sou eu, a responsável que sou eu. Peraí, né? Eu sei o que eu estou fazendo, mas ela tem um cuidado com ele assim, excepcional. Então, não ficar na cadeira da vitimização fez com que eu conseguisse construir tudo isso, né? Porque não era só sobre mim, era sobre o que Deus queria fazer através de nós, da nossa família, da minha casa, e através daqueles que passam pela gente. É porque tem um chamado do pastoreio. Porque é muito forte isso, né, pastora? E tudo, o chamado do pastoreio veio tudo depois? Tudo depois. Nós, literalmente, sempre trabalhamos muito na obra. Sempre fomos muito assíduos na obra. Como eu te falei, Guilherme internado, a gente estava na obra. Guilherme internou muito até 4 anos. Muito. Assim, eu ficava um mês internada, 15 dias em casa. Até que eu fiz uma oração. Falei, Deus, se o Senhor me deu ele para cuidar, que pelo menos o estado clínico dele esteja bem, porque eu não estou suportando mais isso aqui, nem ele. E literalmente Deus zerou isso. Zerou. E aí meu marido ia para ir para os cultos, ele ia, ficava comigo durante o dia. Amor, culto, vai pro culto. Não adianta ficar nós dois aqui, alguém tem que buscar. Então a gente sempre teve esse entendimento de que eu não posso parar. Ele não ia trabalhar? Se ele ia trabalhar, por que ele não ia pro culto? Por que ele não ia exercer, né, o chamado dele de obreiro? Que aí depois ele passou a ser diácono. Não é? Por que eu não ia exercer o meu cuidado com os meus alunos? Por que eu não ia exercer? Entende? Porque a gente costuma parar
Não para nada, mas para as coisas da casa de É. Deus. Né? É a Eu tô primeira coisa doente, que para. ou eu tô chateada, ou me frustrei, não vou pro culto hoje, não vou orar Pensa hoje. logo Mas vai na trabalhar, obra. né? Mas vai para uma Isso. consulta médica. Isso mesmo. Não. É isso mesmo. É verdade. Então, é entender quem ele é. Ele é prioridade. Ele é prioridade. Né? Então, é claro que tinha dias que às vezes não dava, mas se dava, ele ia. A gente revezava, por exemplo. Guilherme teve uma internação agora em 2023, né? Porque ele precisou fazer uma cirurgia e depois teve uma complicação e aí ficou mais tempo do que a gente imaginava. Meu plantão é de domingo até quarta. Porque domingo é culto, segunda é culto, quarta é culto. Quinta de manhã, meu marido me substitui. E aí eu fico, vou pra minha. Entendeu? Por quê? Dia de culto, ele tá no culto. Mas se eu tiver também um evento de mulheres, amor, não, meu amor, tô indo pra ir te substituir. Você vai pro evento de mulheres, depois eu vou. Entende? Porque uma coisa não pode parar a outra. Porque o que me mantém de pé, o que nos mantém sustentável, é ele. É ele. E aí foi vindo o pastorado. Aí, quando nós mudamos para cá, não existia assim, essa daqui de Maria Paula, que era Assembleia de Deus da Penha, só que a gente não conseguiu se identificar, porque era muito diferente da do Rio. E a gente ainda ia pro Rio, a gente ainda ia pra igreja do Rio. Pro Rio ainda. Gente, eu tô pensando que era tudo aqui. Minha filha, a gente ainda ia Meu pra lá, pros Deus. cultos. Aí minha Realmente sogra era morava Jesus lá. que sustentava. A fisioterapia, até eu consegui a fisioterapia aqui na Pestalozzi, de Niterói, eu ainda fazia lá. Então, justamente era no dia de culto, ia pra fisioterapia, pra casa da minha sogra de uma amiga, ia pro culto. Só que teve um dia que me cansou. Eu falei assim, subi na ponte, falei assim, Deus, o senhor não trouxe a gente pra cá pra ficar indo pra lá. Porque cansa, Deus. Eu falei isso e no mês seguinte, meu marido foi pra sede. Alex, você tá fazendo abaixo-assinado pra abrir uma igreja lá? Eu não. Eu tô fazendo abaixo-assinado pra abrir nada. Meu marido era diácono. Tô não. Mas estão fazendo. Pastor Zé Santos vai abrir uma igreja lá. Abriu no Porto Velho. Na época, aí o pastor Santos direcionou um pastor para abrir a igreja. Um mês depois nós fomos visitar. Quando nós chegamos lá, só tinha um pastor e uma família. Olha. Porque o abaixo-assinado foi. Mas o povo que escreveu não estava lá, não. Era tudo o povo que ia para Quinta-feira da Vitória, na época, que queria uma igreja aqui, mas não ficou. Mas não ficou. Aí meu marido olhou pra minha cara, eu falei, é aqui? Eu falei, acho que é. E aí a gente fez de tudo. Líder de jovens, limpava igreja, abria igreja, fechava igreja. Eu cantei no louvor, sem saber cantar, porque não tinha gente para cantar. E assim a Assembleia de Deus foi começando aqui. Depois nós fomos pro centro de São Gonçalo, onde é agora, com o mesmo pastor na época. Aí meu marido diácono, aí meu marido já era vice desse pastor. Então, assim, sempre, todos os cultos com o Guilherme, nesse outro lugar, era terceiro andar. Não tinha elevador. A gente subia com a cadeira do Guilherme e descia com a cadeira do Guilherme. Meu Deus. Subia com a cadeira do Guilherme, descia com a cadeira. Porque eu vou para restaurante com o Guilherme, eu vou para praia com o Guilherme. Eu já viajei para os Estados Unidos com o Guilherme. Já fomos fazer um passeio de barco com o Guilherme. Por que eu não vou subir as escadas com o Guilherme? Você entende? Porque se Deus me proporciona isso aqui fora, é porque eu sou fiel aqui dentro. Aleluia. É porque eu sou constante aqui dentro. E não mede esforço nenhum. Não posso. Entende? E aí ele me proporciona conseguir lidar com isso aqui fora, né? Glória a Deus. Então, aí nós mudamos para São Gonçalo. O pastor foi trocado, veio esse outro pastor que nos casou, que é um amigo até hoje, amigo irmão mesmo. Só que esse pastor ficou aproximadamente 1 ano e meio. E aí ele falou assim, Alex, você acha que você está pronto? Porque vai ser sua primeira igreja, uma igreja grande. De porte para a primeira pessoa. Ele, eu acho que eu tô. Oh, glória. Meu marido é meio assim. Eu sou mais, né? Meu marido é para frentão. Meu marido encara mesmo. Eu falei, Jesus, e o pastor Jarmute, nosso pastor, eu falo que é nosso pastor porque ele é meu amigo, meu pastor, meu irmão, amigo mesmo, de viajar junto. Ele é um pastorzão, mestre, pastorzaço. Então, assim, substituir. É claro que nem todo mundo existe insubstituível, mas o pastor Jarmute era um grande desafio para uma primeira igreja, para um primeiro pastoreado. Mas deixa eu estar com o Alex, já vinha pastoreando. Alex, ele cuidava dos novos convertidos, ele fazia cultos nos lares, né? Então, Deus já tinha falado que iria entregar um rebanho. E ali a troca e meu marido assume. Meu marido assume em julho. Ele assume como dirigente da igreja. Eu lembro que quando acabou o culto, minha sogra olha para mim e fala assim, eu não vi ele sendo consagrado a pastor, mas ele já é um pastor. Agora eu posso morrer em paz.
Meu Deus. Junho, julho, agosto, minha sogra morre. Gente, que forte. E quando é em setembro, ele é consagrado, pastor. Meu Nossa. Deus. Que forte. Ela era uma mulher de oração, que visionária. E ela é. ainda, eu lembro que antes disso, numa conversa na casa dela, ela falou assim: minha filha ainda não casou, mas minha filha vai casar. Deus vai dar um homem que cuide dela, protetor. E depois a filha dela casa. Olha. Então, assim, estar em Deus, você vai ter a certeza de que Ele vai cuidar de tudo. E que mesmo as adversidades que você vive, elas não podem paralisar aquilo que Deus tem através de você em você. Verdade. Porque muitas pessoas paralisam, né? Sim. Porque é muito mais fácil ficar na cadeira da dor. Porque eu tenho aconchego, eu tenho acolhimento, eu tenho ganhos. Ninguém fica na cadeira da dor sem ter ganhos. É verdade. Só que a cadeira da dor te limita, É. te mina. Entende? Te adoece cada vez mais. Então é preciso ressignificar. É porque Deus, ele quer fazer coisas grandes na nossa vida e a gente paralisa aquilo ali, né? Paralisa achando que nós somos sempre as vítimas. Isso aí. Exatamente isso. Paralisa trazendo literalmente o egocentrismo. Ah, mas eu fizeram comigo, mas eu não consigo. Quem disse que não? Não é sobre você, é sobre o Deus que está em você. Por conta da questão do meu pai levantar, eu tive um sentimento de rejeição muito grande. Para mim foi muito difícil assumir o pastoreado. Não o pastoreado aceitar o meu marido ser pastor, porque eu era muito tímida. Eu dava aula na salinha para me esconder de tudo e de todos, mas eu amava ali, Deus me tratou tanto. Como eu aprendi da palavra de Deus ali, porque eu estudava como se fosse dar uma aula para uma pessoa grande. Mas quando meu marido assume para dirigir, eu adoeço, porque aquilo para mim era muito grande, eu era tímida. E as pessoas achavam que eu era mentira. Eu não era mentira, eu só era tímida. Eu entendo, pastora. Eu sentava no banco de trás. Eu sentava no último banco. E tudo bem. Eu amava fazer tudo. Lavar louça, ajudar na recepção, lavar cadeira. Me chama pra Achava que isso. você queria aparecer. Não, eu fazia isso, mas Sim. púlpito que eu não queria, literalmente. Ela não queria o microfone. Eu não queria, Lá por na muitos frente. anos eu não falava assim. As pessoas vinham assim, essa daqui é a esposa do pastor. Ficava com raiva. E quando eu me apresentava, oi, eu sou a Gisele, tudo bem? Eu não conseguia me apresentar, eu sou a esposa do pastor. Se precisar de mim, eu sou a Gisele. Se precisar de mim, eu tô aqui para te servir. Porque eu não conseguia me ver esposa do pastor. Porque eu transferi para ele tudo que eu tinha visto do meu pai. Eu achava ele muito grande, muito alto. Sabe, eu achava que meu marido era muito inteligente, que eu não conseguia, que é como se eu não estivesse dando conta de estar do lado dele. E ele dizia, meu amor, vem comigo. Ele via algo em mim que eu não via. Mas não era sobre ele. Era sobre aquele levantar do meu pai. Então, eu construí uma história, construí uma vida, ressignifiquei a dor do Guilherme, mas aí, inconscientemente, eu ainda estava presa na aceitação. Porque eu achei que eu tinha sido desaprovada. E eu não conseguia estar do lado dele como ele queria que eu estivesse, na íntegra. E aí foi um tratamento, uma construção. E eu fui pulando de banco em banco. Meu amor, eu preciso de você aqui na frente. Aí até que um dia que eu parei no meio. Aí eu lembro que uma vez ele falou assim, você não está me obedecendo, não está obedecendo. Não sou eu, você precisa estar aqui do meu lado. Aí eu entendi. Porque a gente sabe. Olha, a gente desobedece sabendo. É verdade. Olha, ok, precisa obedecer. E ali foi um tratar de Deus emocional e espiritual. Mas uma coisa eu repito, nós não podemos negligenciar a obra de Deus, porque mesmo não querendo aceitar, porque enquanto ele só era vice, era uma coisa, ali a responsabilidade dele era maior. Né? A responsabilidade. Então, isso que eu não me sentia apta para aquilo por conta do AIAU que eu não consegui falar direito. Então, eu achava que todos os olhares iriam desaprovar. Entende? E ali eu precisei ser curada para entender isso. E entender que se Deus colocou, é porque Deus garante, Deus sabe, né? Ele capacita, E aí né? o pastoreado veio depois disso tudo. E a gente está aí pastoreando. Que coisa linda, pastora. Tem quanto tempo? Que a gente pastoreia 16 anos. 16
anos. 16 Nem anos você a Devecção imaginava. Gonçalves. Eu nunca imaginei ser esposa de pastor. Acho que a maioria de você imaginava. Não, eu não casei com pastor. Gente, Eu sempre falei isso pro seu, eu não casei com Ela pastor. sempre fala isso. Nem obreiro homem era ainda quando eu casei, gente. Eu não casei com pastor. Não, era só um trabalho de um securitário que trabalhava na Brasília Segura. Eu casei com ele. Aí depois vem pastor, depois vem diácono. Eu lembro que antes do pastorado, ele também sentiu, ele falou comigo, meu amor, eu tô percebendo que Deus está me levando para esse caminho, né? Mas Deus se viu você o não. coração de Ele vocês. falou assim, mas se você não for comigo, eu não vou. Eu lembro que ele falou isso, né? Eu falei, Jesus, tem misericórdia agora, né? E o Gui, ele nos trouxe essa força. A Foi força necessário. né? necessária, porque o Guilherme, ele é um guerreiro até para viver, né? E eu lembro que nessa última internação dele, em 2023, porque ele precisou fazer escoliose, estava pressionando o pulmão, ele chegou no hospital íntegro. Íntegro que eu digo sem gastro, sem taco, sem escare. E eu cuido dele, sozinha. Eu não tenho enfermeira. Sempre fui. Não é porque eu decidi fazer isso. Eu tenho meu marido que reveza comigo quando eu preciso sair, vinho, agora minha filha tá e tal. Mas eu decidi porque é algo meu, né? E aí, eu lembro que o médico, que ele descompensou, foi todo um processo mesmo, foi um processo duro, eu lembro. E aí foi onde eu fui, foi 2022, que eu fui consagrada pastora, que eu falei pro meu marido da dor que eu estava sentindo. Falei, meu amor, não estou entendendo essa dor, ele está me matando, isso está acontecendo. Aí ele falou assim, você não está passando por isso tudo à toa, não. Deus vai te honrar, você vai ser consagrada pastora. Nossa. Eu lembro que eu saí dali muda, porque minha vontade é de matar ele. Desculpa, gente. Mas assim, a vontade é uma coisa que dá e passa. Porque eu queria um acolhimento. Mas como ele é meu Natan, entendeu? E eu respirei Jogou logo saí. uma Ele falou isso realidade. comigo, ele falou isso comigo em agosto, em novembro, meu nome foi citado para ser Ai, consagrada pastora. Deus. E aí entender também, gente, que o processo é para te amadurecer, é para te forjar, porque no ano que o Guilherme ficou internado, eu li muitos livros. Deus me curou mais e mais. Eu me aproximei mais dele do que tudo nesse ano agora de 2022. Foi por isso que no final do ano de 2022 ele me consagrou a pastora. Porque no ano que eu fiquei nesse nível de falei, Alex, eu não tô conseguindo suportar, eu tô morrendo de dor. Ele falou assim, você não tá passando por isso tudo, não. Deus vai te honrar. Deus estava me preparando para me levar ao pastoreio, uma coisa que eu nunca pedi, nunca quis. Mas ele decidiu. É sempre esse que Então, Deus chama. Então, tudo aquilo que a gente vive é para Deus derramar sempre algo maior. Tudo é um propósito. Você né? não vai entender nunca, porque se você entender, você vai falar, não quero não. Não quero, não vou. Então, ele faz isso, ele deixa algumas coisas em ocultos, porque nós não vamos conseguir suportar a grandeza do que é. É verdade. Nós não vamos conseguir suportar a grandeza do amor dele, ou a grandeza do poder dele, a grandeza da maravilha dele em nós. Né? Então, eu lembro que quando eu falei assim, mas vocês não estão entendendo, o Gui comia pela boca, o Gui respirava, ele não era assim. Aí eu lembro que o médico falou assim, mãe, você que não está entendendo. A gente recebeu uma criança de 23 anos aqui, com essa patologia íntegro. Nós é que não estamos entendendo. Ou seja, ele, até para a medicina, para ali, aquilo ali era um absurdo. Íntegro de tudo. E ele sempre me pergunta, quem cuida dele? Eu. Você não tem enfermeira? Não. Você não tem home care? Não. Agora eu tenho. Por quê? Porque ele veio com a gastro. Né? E aí também foi um processo de aceitação fazer gastro, porque logo no início queriam fazer, eu senti que não era de Deus, Deus colocou um médico, tô falando que Deus colocou um médico na minha vida e disse, não, se fizer agora vai ser irreversível, vamos tratar com medicamento e fono. Nós trazemos o Guilherme até 2023 sem gastro, só pela boca. Aí quando opera, ele descompensa muito, ele não consegue respirar e engolir, então desnutre. Então a gastro veio e conversou comigo, mas Deus já estava me preparando. Lá dentro Deus já estava. Tanto quando ela veio falar comigo, eu entendi, eu tive paz. Falou assim, ele está muito desnutrido, mãe. Descompensou tudo. A cirurgia foi muito grande. Ele foi um guerreiro. Ele aguentou 12 horas de cirurgia. Só que para ele se recuperar, a gente precisa fazer gastro para ele se alimentar, ter força. Você faz a fome e ele volta a comer. E ele pode comer pelos dois. Então, ali Deus já estava me preparando para esse processo. Porque hoje tem sido mais realmente fácil, menos trabalhoso ele comer pela sonda, mas Deus vem me trabalhando esse tempo todo. Deus me permitiu alimentar o meu filho, amamentar, eu amamentei, mamadeira, alimentar esses anos todos, porque naquela época ele sabia que eu não tinha estrutura. E eu falei, nem que eu dê no conta-gota, ele não vai fazer gastro. Eu lembro que eu falei isso pro médico. E Deus me permitiu isso. Aí, minha filha, agora é tempo. Agora é uma outra etapa. E ali Deus foi me forjando e foi me preparando para isso.
E aí Deus vem pastoreio. Então a gente entender que é difícil até aceitar isso. Poxa, mas uma dívida. Eu já cheguei a falar para Deus, eu não quero melhorar nada, eu não quero nada de bom mais. Está tudo bom, para mim está bom. Porque parece que com todas as coisas para melhorar, primeiro complica para depois melhorar, mas não é. É porque a nossa estrutura ainda não está pronta para receber. E o aprimoramento da estrutura é o quê? Desconstrói para construir de novo. E desconstruir às vezes dói. Traz desconforto. Faz uma baguncinha. Né? Mas vai ser, sempre ter áreas nas nossas vidas que Deus vai desconstruir. Para reconstruir, para trazer algo novo. Meu Deus. E é isso que eu tenho vivido. Nesses 20, quase 6 anos que ele vai fazer, né? De idade. Já que vai fazer. De idade. O médico, o pediatra dele é pediatra, mas ele não é mais pediatra, mas ele não larga ele, nem eu largo ele, porque é um homem de Deus, que Deus colocou na minha vida, ele disse assim, o Guilherme está vivo porque você cuida bem dele. Não, o Guilherme está vivo porque ele tem propósito. O Guilherme está vivo porque ele tem propósito. Propósitos, pastora, de eu ir para um hotel fazenda, passear, porque também nesse percurso, quando a gente sai do CTI, Deus coloca uma outra pessoa, psicóloga na nossa vida, e diz assim, apresente o Guilherme à sociedade. E apresente à sociedade o Guilherme. Não esconda o filho de vocês. Isso é eu forte, não entendi né? ela falando, eu não estava entendendo aquela... Deixa ele ver luzes. Deixa ele ver as pessoas. E deixa as pessoas verem ele. Eu não entendi. Eu passei a entender com o tempo. Como? Eu entrava no elevador há 26 anos atrás, as pessoas olhavam assim como se... O que é isso? Sabe? E eu teve um casal, um trabalho do meu marido, que perguntou se a gente poderia visitar os tios dele. Porque aonde era aniversário, a gente sempre levou o Guilherme, sempre levou. Mesmo sem carro, tá? Porque eu não tive carro no início, não. Não tive carro logo no início. Nem tinha Uber. Não tinha, era ônibus mesmo. Era ônibus. Era ônibus. E táxi era caro. Era muito caro. E às vezes alguém que tinha carro e nos dava carona. E aí, só pra gente estar finalizando, por causa da hora, que eu falo muito, uma benção. Ele nos levou até essa casa. Quando nós chegamos lá, tinha um parente deles especial, que a mãe não saía com ele há anos. E o rostinho dele chegava a estar amassadinho, da mesma posição. Eu entendo que tem casos e casos, ok? Mas existem casos que dá para levar. Como eu estava no hotel fazenda, o Guilherme e tudo mais e tal. E uma mãe me parou e falou assim, eu quero te agradecer. Aí eu, por quê? Eu tô hoje envergonhada. Eu falei, mas por quê? Eu tenho uma filha especial. Eu falei, mesmo? Quantos anos ela tem? Tantos anos? O que ela tem? Quase a mesma coisa que o Gui. Mas eu deixo ela em casa. Porque dá trabalho. Aí eu disse assim para ela, qual é o filho que não dá trabalho? A minha filha tem 4 anos. Eu tenho que olhar para ela não ir para a piscina, eu tenho que olhar para ela não pegar alguma coisa do chão. Não trabalho. Aí ela, eu acho que não é bem um trabalho. Aí eu deixei ela quieta. O que seria? Vergonha. E ela chora. Aí ela disse assim para mim, olhando nos meus, mas eu nunca mais vou fazer isso. Você me mostrou algo que eu precisava ver. Muito obrigada por isso. Aleluia. Não é sobre mim, não. É sobre o que Deus quer fazer na vida dessa mulher. Sim. Porque ao mesmo tempo que ela sai, ela se sente culpada por deixar a filha. Você entende? Então, quando ela me ver aí, ela diz, eu posso, eu sou capaz, dá para ser. Eu não preciso me preocupar com o que vão falar, com o que vão dizer. Com preconceitos, não sei. Você entende? Pastora, como edificou a minha vida, edificou a tua também, né, Cris? Como edificou também a vida dessa pessoa aí que está nos ouvindo. Que história linda. De superação, tudo. De não desistir, de prosseguir. De perdão. Né? Porque ela perdoou os médicos. Se ela tivesse perdoado os médicos, de repente ela não teria coragem de ter a segunda filha, porque não ia confiar mais. E né? Não paralisou por causa do chamado, né? O chamado da senhora, do seu esposo. Então, isso edificou muito a minha fé. E eu queria que você deixasse uma palavra para essa pessoa aí que está nos ouvindo, essa preciosa, esse jovem, esse homem, que precisa ouvir, porque tem muitas pessoas que estão parando por muita pouquinha coisa. Então, você que está aí do outro lado me ouvindo, você não está aí por acaso.
Esse vídeo chegou até você, porque Deus tem algo para ministrar no seu coração, através de tudo que foi dito aqui. E eu quero deixar aqui esse versículo que é uma chave para a minha vida, que ampliou meu entendimento, que é o Provérbios 8, 28, que diz: porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados por um propósito. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Glória a Deus. Se ele diz que são todas as coisas, sim, são todas as coisas. E tudo aquilo que você possa estar vivendo hoje, como eu vivi, ainda vou viver outras coisas que eu acredito que nós estamos em aperfeiçoamento, Amém. não é Nome para de você Jesus. paralisar, não é para sua destruição. Pode estar doendo, eu entendo. Pode estar sendo difícil, eu também entendo. Mas existe um Deus que disse que é para um bem. Se é para um Aleluia. bem, é você que tem que buscar esse Glória bem. a Deus. E como é que eu busco esse bem? Me posicionando na direção dele, me posicionando na completude da vontade dele, não parando, não negligenciando, porque quem te dá força e te dá ânimo é o nosso Senhor. E se é para o bem, é para o bem. Acredite nisso fielmente. Tente olhar com o olhar de Deus. Peça a Deus que te amplie o olhar, sua visão espiritual, para que você possa compreender que essa dor não é para te paralisar, que essa adversidade não é para te destruir, muito pelo contrário, é para te tornar muito mais forte. É para Glória a trazer Deus. de você uma essência que você Aleluia. desconhece. E para trazer uma essência que nós desconhecemos, é literalmente como uma azeitona que é prensada, sabe? Meu Para trazer Deus. o melhor azeite. Então é isso. É para Aleluia. produzir em você algo que você não desconhece, uma essência de cura, uma essência de produtividade. Então produza mesmo em meio à dor. Acredite mesmo em meio à dor. Se posicione mesmo em meio à dor, porque se você continuar sentada na cadeira da dor, se lamentando e chorando, vai continuar mais intensa a dor. É literalmente como a dor de um parto. Vença ela, porque vai nascer um grande propósito dentro de você. Oh, glória. E o propósito de Deus na sua vida não pode ser impedido. Não pode ser impedido. Cabe a você aceitar, compreender que tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é porque Ele ama você, é porque Ele acredita em você, porque Ele tem o melhor para você. Acredite, o Deus que te permitiu viver isso, Ele está com você. Tudo que eu vivi, Ele permitiu. E Ele estava comigo, Ele está com você para te ajudar a sair dessa cadeira. Se levante. Se levante, você é uma mulher guerreira. Você é um homem vencedor, Glória a Deus. uma mulher e um homem que tem o Espírito Santo de Deus. Creia nisso. Aleluia. Volte a acreditar, volte a sonhar, volte a confiar no Deus que não mente e que tem um Meu grande e Deus. lindo propósito para a sua vida e para a sua história, assim como tem para a minha. Creia nisso. Preciosa. Você é uma preciosidade nas mãos do Senhor. Amém. Amém. Jesus, Obrigada, que lindo. pastora. Nós Glória a vamos Deus. orar agora. E eu Glória a Deus. quero que a senhora ore também. Ai, pastora, Glória a faça essa Deus. oração final. Amém, Meu amém. Eu faço Deus. assim. Oh, aleluia, Senhor. Oh, meu Deus, muito obrigada, Deus. Obrigado, Muito papai. obrigada, meu Pai, por essa Aleluia, oportunidade Jesus. linda de estarmos aqui, Obrigada, Senhor. Obrigada compartilhando por essa de força, histórias, obrigado Pai por querido, cuidar, Pai Jesus. amado. A Bíblia é feita de Jesus, histórias, que histórias que nos Deus curam, cuida. histórias que nos trazem renovo, Obrigada Pai pela querido, vida, Pai pela amado. vida da tua E serva, compreendemos, Jesus. Deus, que as nossas histórias, Pai, não são, Pai querido, Pai amado, para paralisar o potencial que há em nós, mas sim para ativá-los. E eu quero te agradecer por essa oportunidade e pedir por cada pessoa que está vendo, Pai querido, Pai amado, esse podcast, que eles possam ser alcançados pelo Teu amor, que as nossas vidas aqui sejam alcançadas pelo Teu amor e que o Senhor venha trazer cura, venha trazer renovo, venha trazer um avivamento de dentro para fora. Pai, que os nossos ouvidos venham ser os Seus ouvidos, que os nossos olhos venham ser os Seus olhos, Pai. Que o nosso, Pai querido, Pai amado, falar venha ser o Seu falar, que o Senhor venha com a Sua graça, com a Sua cura, com a manifestação da Tua presença, nos revestindo de autoridade, nos revestindo de autoridade, Deus, para nos levantarmos, Pai querido, Pai amado, como mulheres e homens, Pai querido, Pai amado, determinados, Deus, a cumprir o Teu propósito, independente das circunstâncias. Que o Senhor venha nos revestir, Deus, de paz, de amor, de alegria e de
cura. Que o Senhor venha nos dar autoridade, Espírito Santo, e coragem para usar essa autoridade. Porque muitas das vezes o Senhor derrama sobre nós unção, o Senhor derrama sobre nós potencial, o Senhor derrama sobre nós talentos, mas nós não temos coragem para exercê-los, Espírito Santo. Que venhamos colocar, Pai querido, Pai amado, as nossas vontades debaixo da Tua vontade. Nos submetermos ao Teu querer, porque a Tua palavra diz que a Sua vontade ela é boa, é perfeita e agradável. Então, Deus, Espírito Santo de Deus, venha com um renovo, venha com um avivamento, venha com uma cura na alma, venha com uma cura, Deus, no corpo. Venha, Espírito Santo, ressignificar todo sentimento de dor, para entender que tudo aquilo que vivemos, Pai querido, Pai amado, é para um propósito maior que o Senhor determinou sobre nós e através de nós. Eu te agradeço por tudo. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Preciosa, se você tem sido impactada pelo nosso podcast, compartilhe com outra preciosa, com outra pessoa.